podemos começar? Podemos, doutora Mônica. Então, eu quero dar boa noite a todos, agradecer por estarmos aqui com a doutora Regina, na DEFAS, e apresentar a doutora Andréia, né? A doutora Andréia Viegas, ela é a segunda formação dela em Direito, né? Ela atuou por muitos anos no mundo empresarial, por 10 anos, na área de marketing, e agora atua no Direito de Família e Sucessões como advogada sistêmica, colaborativa, mediadora, consteladora e é mestranda em Sistemas Alternativos de Resolução de Conflitos da Universidade Lomas de Zamora, na Argentina. Ela vai explanar para nós sobre o olhar sistêmico nos conflitos familiares e tenho certeza que será uma excelente explanação. Passo a palavra para a doutora Andréia. Bom, muito obrigada, doutora Mônica, pelas palavras. Eu vou apresentar também a doutora Mônica. A doutora Mônica atuou muitos anos na área de direito trabalhista, né? A gestão de conflitos trouxe ela para a área de famílias e sucessões. A doutora Mônica trabalha comigo no projeto de constelação no judiciário. A minha voz está ok? Dá para escutar bem? Dá sim, está ótima. E nós também estudamos juntos, né, nesse mestrado na Argentina, em Lomas de Zamora, na área de gestão de conflitos. Eu vou estar disponibilizando aqui uma apresentação que eu gosto muito de trabalhar tanto com imagem como a parte da palavra. Eu acho que a gente acaba conseguindo conceituar melhor, né, o tema. Então, eu vou aqui disponibilizar. Deixa eu só tentar ver aqui. Bom, como eu coloquei o meu tema, né, que é o olhar sistêmico sobre os conflitos familiares, e trabalhando falando um pouco do cenário jurídico, né, o cenário jurídico atual é um cenário com muitas mudanças, com a transformação na área principalmente tecnologia, né, com a inteligência artificial, com as legal tech, somado a isso também a questão do judiciário muitas vezes ser moroso, e não poder, muitas vezes, prestar essa jurisdição de forma efetiva, né? Então, isso, de alguma forma, impulsionou muito a nova forma de olhar para o conflito, né? Com os novos meios alternativos de resolução de conflito. A gente chamado de sistemas multiportas, ou seja, o cidadão, ele, além do processo litigioso, o processo dentro do judiciário, ele tem outras portas, né? Ele pode trabalhar com a mediação, com a conciliação, ele pode trabalhar com a arbitragem, como também com práticas colaborativas e como também a própria constelação, né? Ela vem ajudar a melhorar a resolução dos conflitos, né? E isso tudo foi regulamentado pela Resolução 125 de 2010, no CNJ, como o próprio Código de Processo Civil, né? Que estimula, né, que realmente as resoluções sejam de forma consensuais, né? Eu sei que em alguns processos não é possível, mas em outros processos é uma possibilidade, né? Você amplia essa possibilidade para o cidadão, né, dele poder escolher, dele poder saber que existem outras formas de resolver o conflito. E com isso a gente ajuda e trabalha mais, facilita a pacificação social. Até os próprios processos de família, que são processos que tem uma certa reincidência de acordo com o conflito, né? É possível suspendê-lo para que se possa levar para uma mediação extrajudicial ou qualquer tipo de atendimento multidisciplinar que venha colaborar com o processo, né? Com essa pacificação, né? Que possa trazer um melhor diálogo entre as partes. E aí o pensamento sistêmico, ele é uma abordagem sistêmica do próprio direito, ele torna o direito muito mais humanizado, o que faz com que nós, advogados e operadores do direito, nos conectemos mais com o que é humano no outro, né? O cliente, ele deixa de ser apenas um número de processo. A gente passa a olhar os contextos que estão inseridos naquele conflito, as suas motivações, trabalhando com a empatia, o não julgamento, porque os sistemas, eles trazem por trás uma série de padrões, né, que em muitos conflitos se repetem, né? E por isso, desse olhar novo para o direito, auxilia na resolução do conflito. Falando um pouquinho mais sobre essa visão sistêmica,
Uma das bases dela é a teoria geral dos sistemas, como também a cibernética, a teoria da cibernética, a teoria da comunicação. E os sistemas não são vistos de forma isolada, né? Ou seja, o todo é muito maior do que a soma das partes, né? Quando você olha para uma família, quando ela se relaciona, a mãe com o filho se relaciona de uma forma, com outro filho se relaciona diferente, mas quando todos estão juntos, a interação ela é diferente, né? E os sistemas eles podem ser fechados, né, em que não há nenhuma interação com o próprio meio, ou abertos quando realmente ele influencia e é influenciado, né? Então, esse novo paradigma da ciência, ele rompe com essa visão de mecanicista, linear. A realidade ela depende de um contexto, né? O observador ele transforma esse contexto de acordo com os padrões, com as interações sociais que ele tem ao longo da vida, né? Então, o comportamento de um influencia no comportamento do outro, né? O ser humano ele não pode ser visto como uma ilha isolada, né? Todo ser vivo a gente pode ter uma metáfora da pirâmide invertida, né? Ele nasce, a pirâmide embaixo tem as nossas heranças, os padrões dos nossos sistemas familiares, e conforme vai crescendo a pirâmide, é o resultado das nossas vivências, do nosso aprendizado, né? E com isso, toda essa interação é que faz com que os conflitos também aconteçam, toda essa complexidade, né? Porque cada família tem como se fosse um estatuto interno, né? Tem os seus padrões, a sua forma de se relacionar com o mundo, os comportamentos diferentes. Então, o sistema familiar ele é o principal sistema, né? A família é o principal sistema porque é o nosso sistema de origem. É um sistema dinâmico que se integra com outros sistemas, como o sistema religioso, como o sistema profissional, com o sistema educativo, né? Desde a infância, você vai tendo várias interações, né? Várias relações são criadas, né? Então, o ser humano, como sistema, ele se comporta de acordo com os seus padrões, com a sua vivência. É como se ele carregasse uma mochila, né? Com as suas vivências, com as suas interações. Então, quando você olha para um processo e você agrega novas formas de olhar para esse conflito, né, como se você abrisse esse sistema, né, você pudesse deixar entrar novas formas de estar olhando para o conflito, não só a forma do litígio, né? Nós temos uma cultura muito litigiosa, porém, muitas vezes as pessoas não aprenderam uma outra forma de poder resolver os seus conflitos. E os novos métodos adequados de resolução dos conflitos vêm contribuir, né? Porque o ser humano é um ser relacional, né? Então, não é simplesmente a gente avaliar causa e efeito daquela situação. Por trás existem contextos, existem padrões que se repetem, né? E quando o próprio cidadão pode resolver os seus conflitos, você traz uma maior legitimidade às decisões, né? Porque desta forma, muitas vezes, não é uma decisão imposta. Ele pode não repetir aquilo, né? Então, a reincidência dentro dos processos vai diminuindo, né? O que dá para essa pessoa uma maior autonomia existencial. Falando um pouquinho sobre o direito sistêmico ele vem com essa base do pensamento sistêmico, né? Ele foi um termo cunhado pelo Dr. Sam Storr, que antes de ser magistrado ele teve experiência com as constelações e entendeu que era uma forma que poderia ajudá-lo nos conflitos, né? Nos conflitos diários que ele estaria enfrentando. E aí ele foi um dos pioneiros, foi o pioneiro, na verdade, no uso da constelação no judiciário. Teve excelentes resultados, né, dentro do judiciário, tanto que se estendeu para hoje, já mais ou menos aplicado em 16 estados e no próprio Distrito Federal. A DEFAS também, em 2016, né, foi a pioneira em estar desenvolvendo, né, uma diretoria e uma comissão na área do direito sistêmico, com a juíza doutora Jaqueline Cherulli, e a OAB hoje já tem mais de 100 comissões estudando o direito sistêmico, aplicando o direito sistêmico, porque, na verdade, o direito sistêmico ele é muito vivencial, né? As relações que ocorrem é muito do sentir, né?
a constelação está muito dentro do sentir. As pessoas sentem aquilo que representam, né? Então, é como se fosse um ramo do direito a serviço dessa pacificação social. Falando um pouquinho de constelação familiar, a constelação familiar foi criada pelo Bert Helling, né? Que ele era filósofo, teólogo e também pedagogo. E ele teve influência de vários trabalhos, da análise transacional, do Eric Berne, o psicodrama, do Jacobo Moreno, como também da Virginia Satir, as esculturas familiares. Virginia Satir, na época, ela, quando atendia os seus clientes, ela entendia que o conflito ele tinha origem familiar. E, para isso, ela, ao receber os seus clientes no consultório, ela queria demonstrar isso para eles. Então, ela começou a convidar os parentes desses clientes para que eles pudessem, para que os clientes pudessem ver onde estava a origem do conflito. Porém, durante um tempo deu certo, mas em algumas situações ela não conseguia que os parentes viessem ou porque já tinham morrido ou porque moravam longe. E aí ela começou a usar os representantes, que eram pessoas dentro do consultório, e começou a ser observado que as pessoas começavam a sentir a mesma coisa que os parentes sentiam. Daí o trabalho dela, que são as esculturas familiares. Bert observou esse trabalho, percebeu que, além do sentir, tinha o movimento e deu o nome de representação familiar. Porém, com a tradução do alemão para o inglês, do inglês para o português, o nome se deu constelação familiar. Porém, não tem nada a ver com religiosidade, com astrologia. Muitas pessoas confundem esse nome, né? Não tem nenhum viés religioso. Na realidade, a constelação ela se dá no campo de informação, que é o campo morfogenético. Falando rapidamente desse campo de informação, esse campo é uma teoria do biólogo Rupert Sheldrake. Ele começou a observar que o campo ele hospedava uma memória de hábito. Como acontece, por exemplo, com as revoadas de pássaros, onde eles voam de forma extremamente organizada, né? Eles não se chocam entre eles, eles não se perdem. Isso é uma memória desse hábito, né? A mesma coisa acontece com os cardumes de peixe, com os rebanhos, como também acontece nos comportamentos familiares, onde hospeda esse comportamento da família ao longo das gerações. E acaba essas informações estando dentro de cada pessoa, né? Estando no inconsciente familiar. Os padrões, as dinâmicas sistêmicas se repetem e as famílias vão passando de geração para geração. Porém, como as pessoas muitas vezes não têm consciência desses padrões que vão se repetindo, eles repetem comportamentos e muitas vezes não entendem. Então, com a constelação, vem à luz essas informações, as pessoas passam a ter a consciência de que estão repetindo padrões das famílias, do próprio sistema familiar, e podem decidir repetir ou não, que pode ser um padrão que seja bom, né, repetir, mas pode ser um padrão que esteja, de alguma forma, tirando a liberdade dela, tirando a própria felicidade, porque existem emaranhamentos do próprio sistema, né, como, por exemplo, às vezes tem uma pessoa que o pai era alcoólatra, e aí o filho ou o neto pode vir a ser alcoólatra, ou casar com uma pessoa com esse problema, porém, não significa que será determinístico. Isso está no campo de informações daquele sistema familiar. Falando um pouquinho sobre constelação aqui na Casa da Família, no Rio de Janeiro, eu acho que a doutora Mônica, se quiser, pode, ela, como trabalha nesse projeto, se quiser falar um pouco sobre o projeto, né, que é do doutor André Tserednik, em parceria com a Praxis Sistêmica, e nós atuamos aqui em parceria com eles, né? Doutora, a senhora gostaria de falar um pouco sobre o projeto? Claro. Inclusive, a doutora Heloísa, que trabalha também com a gente, ela está nos assistindo agora.
A Casa da Família, né, é um projeto que abarca 3 oficinas, né? A oficina de parentalidade, constelação familiar e a mediação. São processos, né, do Fórum de Leopoldina, dessa vara de família do Dr. André Trednik, que passam por um método de pesquisa. São processos de alimentos, de convívio familiar, e que passam por 2 grupos. Um é um grupo de controle e o outro de experiência. O grupo de controle são os processos que passam normalmente pela vara, né, e que têm acordo ou não, né? Então, eles fazem essa estatística. E tem um grupo de experiência. O grupo de experiência, eles passam por essas oficinas e, quando passam pela constelação familiar, eles têm um alto índice de acordo, na casa de 85%. Então, assim, o número, né, perto do número do grupo de controle é muito maior. E esses processos que, às vezes, têm reincidência, ou então geram novos processos decorrentes do mesmo conflito familiar, esses todos eles acabam sendo esse número diminuído exatamente por causa desse controle que é feito, né, desse grupo de experiência. São processos, em um caso, muito bem sucedido em termos de estatística, né? E a Casa da Família é um lugar, né, acolhedor, adequado e humanizado, né, e que a gente percebe que as pessoas saem muito bem de lá, né? As famílias recebem um convite, né, do juiz, do processo, que não é obrigatório, ele é um convite, né, mas muitos vão, a maioria vai. E, como vocês podem ver aqui pela foto da apresentação da doutora Andréia, o que acontece lá aqui, inicialmente, é uma palestra, né, para orientar as famílias sobre o que é a constelação familiar, sobre o conflito, para que as famílias olhem para os seus conflitos. É feita uma acolhida também aos advogados, quando estão presentes, que vão acompanhados de seus clientes, né? E eles são levados também a participarem de uma dinâmica, chamada dinâmica dos pais. E aí é trabalhado gratidão, fluxo de vida, compreensão da repetição dos padrões, e são ferramentas que trazem ao indivíduo, né, a compreensão. Com isso, eles têm a possibilidade de ganhar autonomia e terem protagonismo nos acordos. Por isso é que o índice é muito alto, porque há uma autonomia muito grande, uma compreensão muito grande do processo em si, que ocorre individualmente com cada família. E é muito bonito o trabalho, né, doutora Andréia? A gente vê uma satisfação muito grande nas pessoas quando saem de lá. Verdade, né? As pessoas ali saem, elas entram realmente muito tensas, né? Porque, na verdade, tiveram um convite, não sabem do que se trata, ali sabem que é constelação familiar, mas muitas pessoas não sabem o que é uma constelação familiar. O próprio nome ele não ajuda, né? Então, existe uma certa confusão. Porém, é colocado, essa palestra é colocado alguns conceitos importantes, né? Conceitos de conflito, conceitos de padrão, de repetição, e a importância do agradecimento à vida, né? Porque muitas vezes as pessoas ali não puderam ter amor, os pais não estavam disponíveis, enfim. Mas a vida é um bem maior, e a partir dela eles podem seguir tendo autonomia para decidir e não repetindo os mesmos erros com os filhos, né? Então, principalmente nesse projeto, é muito interessante você ver a entrada das pessoas e a saída das pessoas, né? Dessa dinâmica, porque traz para elas um novo olhar para o judiciário, um novo olhar para o próprio conflito, o entendimento de que os pais são diferentes do casal ali que está se separando, né? Que se separou. Os pais são os pais certos para aquelas crianças, porque cada criança
ela tem 50% do pai e 50% da mãe. E elas querem estar com o pai, querem estar com a mãe, né? E que o conflito, muitas vezes, atrapalha. Então, eles poderem vivenciar isso traz, como já a própria doutora Mônica colocou, um resultado bastante expressivo em termos de autocomposição, né? Porque logo depois da constelação, mais ou menos um mês depois, né, tem a mediação, né? E as mediações acabam tendo um êxito muito grande por essa compreensão, né? A compreensão do próprio conflito. Doutora Andréia, só um minutinho. Houve uma Pode falar. pergunta aqui da doutora Carolina perguntando se há um acompanhamento depois dessa constelação. Isso a gente, pelas estatísticas e o próprio trabalho de pesquisa, você é avaliado, né, o processo, e é exatamente o resultado final desse processo é que dá esse numerário na estatística. Esses processos são acompanhados durante um tempo, né? É feito também uma ligação para as pessoas para saber, isso geralmente acho que 3 a 4 meses depois, para saber sobre se foi importante, se ajudou na questão que trouxe ela ao judiciário. Então, existe um acompanhamento, sim, né? Tanto com uma pesquisa, é feita uma pesquisa logo após a constelação, para saber se foi importante, o que significou para eles passar por aquela vivência, como também, um tempo depois, é acompanhado esses processos, tanto dentro das varas, como depois existe esse acompanhamento ligando para essas pessoas para avaliar o que significou e qual a importância e como ajudou no processo. Agora, falando um pouquinho também sobre a postura sistêmica, porque o direito sistêmico ele não envolve apenas a constelação. A constelação é uma forma de você auxiliar, facilitar com que o cliente possa, né, com que a pessoa possa entender o seu conflito, poder se relacionar de forma diferente, né? De uma forma que não seja tão litigiosa, porque isso atrapalha muito a vida, principalmente das crianças, né? A gente fala isso porque realmente a criança fica entre os pais, né? Principalmente quando existe muito sentimento de rancor, de raiva, de vingança, enfim. E, além da constelação, a postura sistêmica é a forma de olhar agora para esse indivíduo como, não apenas como um número de processo, é o atendimento humanizado que você pode dar dentro de um escritório, na hora de julgar uma demanda, na hora de realizar uma mediação, olhar os contextos, o comportamento ele sempre é realizado em cima dos contextos, das vivências dessas pessoas, verificar, através de perguntas autorreflexivas, os padrões que se repetem, ampliar a consciência dessa pessoa em relação ao conflito, com uma postura de não julgamento, né? E também os advogados, principalmente, têm que sair daquela postura de salvador do cliente, né? Tratar o ser adulto perante o cliente, né? Porque muitas vezes você quer fazer o máximo para ajudar aquele cliente seu, e ele também tem que ter uma postura de adulto, responsabilidade pelo próprio conflito, né? Então, reconhecer que o cliente tem autonomia, né? Tem os recursos dentro dele para resolver aquela questão, mas que, facilitando essa ampliação da consciência, você ajuda a melhorar, né? E resolver de uma forma mais adequada aquele conflito. É claro que em algumas questões, algumas situações de conflito, o caminho vai ser o judiciário mesmo, né? Vai ser o litígio, mas tem outros conflitos que, a partir dessa ampliação da consciência, eles tomam uma responsabilidade, uma autonomia perante a sua questão, né? Então, por isso, o direito, tornando um pouco mais humanizado, tendo outras formas de resolução, não somente a forma litigiosa, traz um benefício para a sociedade como um todo, né? Então, existem hoje algumas práticas sendo utilizadas com esse propósito. E entrando um pouco agora, especificamente em alguns conflitos,
dentro da área de família, né? Por exemplo, quando a gente fala um pouco do divórcio, né? O divórcio, na realidade, uma pessoa quando casa, são dois sistemas familiares que estão ali se unindo, né? Sistemas com experiências diferentes, com padrões diferentes, e que muitas vezes não é aceito essa junção desses dois sistemas. E por isso, muitas vezes, até muitos casamentos acabam com o amor. Porém, as pessoas não conseguem, muitas vezes, aceitar a família do outro, né? Porque quando a pessoa casa com a própria família, não tem como separar isso. E muitas vezes essas pessoas não criaram a sua própria forma de amar, né? Acabam repetindo os padrões que trazem do próprio sistema familiar e se mantêm leais a esses padrões, né? Que nós chamamos de lealdade parental invisível, né? Eles está no inconsciente deles de repetir a forma como o pai se relacionava com a mãe, e muitas vezes eles estão diante de um outro sistema familiar, com outras questões, com outra vivência, com uma outra história, com emaranhamentos também diferentes. Então, muitas vezes o casamento não dá certo, mas eles repetem também aquela história que não deu certo com os filhos, né? Da forma de tratar os filhos. Então, a importância é o olhar para isso, né? O olhar para esse sistema, para olhar para essas questões, porque o filho, nessa situação, ele tem 50% de cada genitor, né? E por isso ele pertence a cada genitor, e a importância de olhar para essas questões. Doutora Mônica, gostaria de colocar alguma questão? Falar um pouquinho da alienação parental, né, que tem casos, né, de alienação parental, e uma coisa que a gente, né, advogado de família, vê muito, que os processos onde existe essa alienação parental, ocorre um volume de petições, né, com acusações de um lado e de outro muito grande, né? É um transtorno para a família inteira, esses inúmeros discussões e desgastes, né, que são tanto com o custo próprio do judiciário, né, como também você está arrastando os processos com brigas que podem ser resolvidas de outra forma, né? E é muito engraçado que às vezes a gente se engana achando, por exemplo, que quando se existe alienação parental, né, só afeta a criança, e não é, né? Quando existe essa situação, até como a doutora Andréa estava falando sobre as lealdades invisíveis, né, a gente vê que existem consequências para todas as partes, né, para todos os envolvidos, né. Eu vi um caso de uma constelação em que a mãe praticava alienação parental com a desculpa de que o pai era ausente e que o pai era muito distante. Só que ela acabou, quando foi trabalhar isso numa constelação, ela descobriu que, na realidade, era um padrão da família dela, porque quem era, na realidade, distante era o próprio pai, e ela acabou trabalhando na mesma coisa que o pai e não gostava do trabalho dela. Quer dizer, isso estava interferindo na vida dela também, né? Ela, quando começou a olhar para isso e tomou consciência do problema, né? E aproximou o genitor da sua filha, ela conseguiu melhorar a vida dela e ficar em paz com o trabalho que ela escolheu. Quer dizer, isso afeta realmente, é impressionante como afeta toda a família, não só a criança, mas é óbvio que a criança é o mais frágil nessa relação, é o que mais precisa de amparo, né? E o que acontece é que, assim, como a doutora Andréa falou, a criança é metade do pai, metade da mãe, né? E ela inconscientemente, né, que é exatamente o que a gente sabe com relação aos corpos morfogenéticos, né,
ela sente essas partes iguais dentro dela. Então, quando é negado a ela o convívio com o pai, ou se nutre maus sentimentos, com discussões, com críticas excessivas, você está negando uma parte dessa criança. Isso pode comprometer consideravelmente a compreensão da criança de vida, compromete o padrão de comportamento. Você percebe que o desenvolvimento emocional, cognitivo pode ser prejudicado, a saúde da criança, só com esse tipo de postura. E o pior, o alienador, o genitor que pratica alienação, não percebe que depois pode, e muitas vezes acontece, da criança voltar-se contra quem praticou alienação, porque fica com raiva, né? Isso são movimentos que não são sentidos, né? Não são perceptíveis no sentido de estar visível, mas são sentimentos que vão ocorrendo exatamente pelos hábitos que ocorrem dentro desses campos, né? E assim, seria tão simples, né? O genitor que traz simplesmente isso. Claro que cada caso é um caso, nem todos os casos dos processos, né, de guarda de família, de briga de alimentos, todos esses casos, não é uma coisa unânime em que a gente possa dizer que não basta você trazer o genitor para ter igual comportamento, porque nem sempre é uma coisa possível ou viável, no sentido de você ter, né, igual os dois, né, na vida do filho de forma igual. Às vezes não é possível, mas o simples fato de trazer o filho, o genitor, né, para dentro da família, já diminui muitos problemas. A Olivia Guedes, ela fala muito que, assim, se uma criança convive com pais que se criticam enquanto pessoas, sua energia é destinada para se proteger, comprometendo seu desenvolvimento, seu sucesso, felicidade e saúde. E simplesmente o fato de você modificar uma postura, você evita tudo isso, né? Trazendo, né, de alguma forma, o genitor, né, o fato de não fazer críticas negativas, o fato de você não favorecer que o filho não goste da mãe ou do pai, dizendo que ele é isso, ele é aquilo, porque lembrando que um genitor e o outro são iguais para a criança, para o ser, você lida melhor com isso, né? Sim, a tomada de consciência, né, ajuda. Exatamente. É muito difícil para a criança escolher, né, entre um exatamente. e o outro, né? Aquela lealdade que tem ao pai e à mãe, ela acaba entrando em conflito. Exatamente. Né? E traz consequências muito traumáticas, né, para esse filho. Então, a gente entende, né, que o conflito ele escala a um nível em que as pessoas estão buscando, elas estão cegas, não conseguem enxergar o mal que elas estão fazendo ao próprio filho. Não é querem ter razão, né? Querem ter razão, né? O problema eu acho que muito que a gente vê isso. Todos querem ter razão, mesmo quando há razão, inclusive. O correto não é você chegar e negar a outra parte, e sim você incluir dentro do possível de cada caso, né? Porque é com isso que você promove a autoestima e a vontade de viver da criança. Quer dizer, isso é muito importante. Não é uma coisa que a gente possa deixar de olhar. E os operadores do direito têm uma responsabilidade muito grande, né, com isso, trazendo acordos possíveis. Se a gente buscar a união desses genitores, é muito mais fácil e a gente consegue verdadeiros milagres dentro do processo, né, doutora Andréia? É muito impressionante a mudança do quadro quando isso acontece, né? Do próprio comportamento, e você vê isso na própria mediação, né, que é uma outra forma também de facilitar
o entendimento da questão que está ali, de você ajudar aquelas pessoas a construírem a própria história, né? A adoção também é um caso bem específico, né, doutora Mônica? De exclusão, é um caso onde muitas vezes a família que está adotando, ela exclui, né, esse olhar para a família de origem. Exatamente. Nem sempre existe algum processo, nesse caso, judicial, mas é interessante porque a gente vê que a própria vara de família da infância e juventude ela já faz a orientação, né, de que o adotante, a família adotante, ela informe a criança que ela é adotada e, quando possível, que conviva se tiver irmãos, né, que possa conviver com eles, porque é muito importante trazer a família biológica para o sistema familiar da família adotante. Necessariamente não quer dizer que você vai trazer para dentro de casa e virar todo mundo amigo, porque a gente sabe que existem casos e casos. Tem adoções tem adoções que as famílias são tiradas porque os pais são viciados, por maus tratos, abusos ou morte. Há inúmeras situações, abandono da criança, tem muitas situações, né? Uhum. E a gente tem que lembrar, inclusive, isso que você estava falando, né, doutora André, que a criança traz uma bagagem, né? Ela traz a bagagem da sua família de origem. Isso tem que ser respeitado. E quando ocorre a adoção, existe essa exclusão, né, da família biológica, a criança pode perder a força vital dela. Ela não se sente grata à vida, porque é exatamente isso que você estava explicando, doutora André, sobre a gratidão. Ela é fundamental. Quando a gente se sente grato à vida, né, e se livra dos julgamentos, a gente percebe a importância de ter quanto que a pessoa se sente mais forte com a sua própria vida, né? A pessoa pode seguir com aquilo que é seu. Mas respeitar, né, a origem dos filhos, né? Na verdade, não significa que precisa ter o contato, né? Mas não excluí-los dessa relação, porque essas famílias só puderam ter esses filhos, né? Só puderam adotar porque eles foram gerados por uma família de origem, né? Uma família biológica. Então, a importância, porque muitos casos de adoção não dão certo, porque muitas vezes existe essa exclusão. Não se quer falar sobre essa família de origem, não quer que se tenha nenhum contato, não se quer que a criança possa ter a possibilidade de saber quem é a origem dela, né? Então, é uma forma de olhar sistemicamente para o caso de adoção, né? De trazer acesso a casos de adoção. Né? Exatamente, porque a gente vê é uma situação muito séria, né? Quando há essa exclusão, né, da família de origem, o que antes era um problema, né, no caso da alienação parental, em que você tem um lado, né, ou às vezes os dois, mas necessariamente um lado é excluído. Já faz um mal terrível para a criança. Quando os dois lados são excluídos, quer dizer, é como se estivesse negando a própria existência da criança, né? E isso compromete muito, né? E a gente vê que a liberação do julgamento, que isso também é muito importante, não importa como que essa criança veio, a gratidão que os pais precisam ter, né? Com essa família, com a família biológica, por ter gerado essa criança, por ter dado a vida, né, por ter trazido essa criança ao mundo, é o principal para você trazer, né, uma liberação. Porque se a gente fica no julgamento pensando, não, mas eles abandonaram, ou eles eram drogados, ou eles isso, ou eles aquilo, isso tudo também compromete, né, as lealdades ocultas, né, que a gente não vê, mas que são as exclusões que fazem um mal muito grande. E quando a gente trabalha essa gratidão,
o reconhecimento desse fluxo de vida, e com isso, né, você traz a família biológica sem necessariamente precisar, quando é possível conhecer, ter algum contato, eu acho que é válido, mas se não é possível, só de você trazer para dentro do seu próprio sistema, não excluindo e sendo grato, o bem que faz, né, ao adotado de poder seguir com o que é a sua própria vida, né, e ter essa energia vital, né, fluindo dele, é uma diferença muito grande. Não é que a criança vire 100%, tudo vai mudar e ser melhor agora com isso, mas muda muito o fato... Elas se liberam desse julgamento, né, e podem seguir em frente. Exatamente. Isso é muito importante para o ser humano, né? Exatamente. É o que eu gostaria de colocar aqui, né? A gratidão por ter tido a oportunidade de estar falando aqui no webinário. Essa foto, ela me traz muito a questão da colaboração, a gente ter uma advocacia mais colaborativa, uma postura mais colaborativa, isso até diante da situação que hoje nós estamos vivendo, né? A importância das pessoas estarem olhando para o outro, né? A preocupação de não estar, de não contribuir com o problema do outro, na verdade, ajudar. E a gente está agora na Páscoa, né? Que vai entrar agora na Páscoa, e a importância de termos essa paz, né? De trazermos essa paz para ter até uma verdade, a gente se conecta com essa verdadeira função social, né, a função do advogado. Então, a importância de se colocar, da solidariedade, se colocar a serviço, dos conflitos e poder facilitar a vida dos nossos clientes é muito gratificante, e me coloco aqui à disposição para questionamentos e contribuições. Doutora Andréia, temos perguntas aqui. A doutora Regina pergunta como chegam à conclusão que o filho tem 50% de cada genitor? E o percentual não poderia, caso a caso, ser diferente? Na verdade, no nosso DNA tem 50% da mãe e 50% do pai. Então, na verdade, o que a gente coloca isso, que na criança ela tem o pai e a mãe dentro dela, né? E a importância de você se colocar, da importância dos pais para os filhos, né? Dessa lealdade que a criança tem em relação a cada genitor, né? Isso a criança tanto quer o pai como a mãe, né? Porque faz parte dela, está integrado dentro dessa criança. Tem algumas perguntas, tá, doutora Andréia? Então, vamos só começando, tá? Gostaria de saber como um olhar sistêmico vê a reprodução assistida heteróloga, né? Que é quando a pessoa gerada no conhecimento de sua origem genética analisa essa reprodução através das técnicas, né, de conhecimento da origem genética. Se me permitem, eu queria saber exatamente sobre a reprodução assistida heteróloga no sentido do anonimato do doador, né? Tendo em vista que no Brasil nós tivemos, durante um curto período, infelizmente, durante um curto período, no meu modo de ver, em razão de uma decisão do CNJ, a quebra do anonimato, mas voltou o anonimato a vigorar do doador do material genético, ou do gameta, né, via de regra masculino, e sabendo que existe um movimento muito grande na Europa, e eu cito a título de exemplo Portugal, que inclusive é de fácil consulta, né, a respeito, para quem estiver assistindo e tiver interesse nessa matéria, em que a tendência é a quebra do anonimato, exatamente para que se saiba quem é o doador, ainda que sem criação de vínculo jurídico, né? Então, eu queria saber como é que o direito sistêmico vê a reprodução assistida
o olhar sistêmico, melhor dizendo, né, vê, entre aspas, a reprodução assistida heteróloga com o anonimato do doador do gameta, via de regra, masculino. Entendi. Na verdade, assim, é um questionamento bastante interessante, né? Na verdade, o que é possível, lá fora, se é possível ter acesso a origem, é muito importante para aquele filho que está sendo criado, independente de não ter o contato, né? Mas o fato da pessoa não conhecer, mas aquela família que recebeu aquele gameta, ter uma gratidão por não ter podido ter de outra forma aquela criança, sim ter a necessidade de ter a origem de uma outra pessoa, a gratidão ela pode ser interna, ela pode ser ao comentar com a criança, se a família entender que é importante comentar com a criança como foi o processo, né, dela, de explicar que existe uma gratidão, porque se não fosse aquele gameta, essa criança não existiria. Né? Então, eu acho que a importância maior está nessa gratidão para o fluxo de vida que pode ser gerado a partir daquele procedimento. Né? Porque não precisa falar com a pessoa que no caso, cedeu, né? Mas a pessoa que recebe isso, que tem que, dentro dela, estar grata, entendeu? Porque ela pode ter esse filho em função dessa possibilidade. Porém, se aqui não é possível, eu acho que basta a gratidão. Essa é a minha visão. Na verdade, eu não estudei essa questão de forma sistêmica, mas eu acho que é muito próxima da questão da adoção. Não deixa de ser uma adoção. Né? Então, a importância... E aí cada família vai decidir se quer falar, né, como se deu o processo, ou se não quer falar, mas só você ter a gratidão de poder ter recebido, ter tido aquela criança, por meio de um outro processo, que era o único processo possível para aquela família, eu acho que isso já ajuda nesse sistema, sai daquele julgamento. Né? Então, essa é a minha visão, não um estudo sobre o tema. Não sei se a doutora Mônica teria alguma coisa para compartilhar. Na realidade, é exatamente isso, doutora Andréia, concordo plenamente, porque, na realidade, o que acontece com relação a toda essa sistêmica é de você ter a gratidão e incluir isto dentro do seu próprio sistema. A inclusão não significa, porque é exatamente isso que a doutora Andréia falou, com relação à adoção. Você necessariamente nem sempre pode, nem sempre é possível, você colocar todo mundo numa mesa para tomar um café da manhã, mas simplesmente de reconhecer que existe e de se sentir agradecido por isso, sem julgamento, já é o olhar sistêmico, é a inclusão, é o olhar sistêmico, né, para isso. Eu só gostaria de agradecer, obviamente, né, as colocações na visão das especialistas, nesse olhar sistêmico, em constelação familiar, direito sistêmico, e sempre, obviamente, aprendendo, né? A minha curiosidade maior no que se refere à reprodução assistida, eu estudo esse tema há muitos e muitos anos, e se refere exatamente a esse vazio existencial Exatamente. que existe no filho da reprodução assistida heteróloga quando há o anonimato do doador, somado aos riscos de incesto e, inclusive, as dificuldades de tratamento médico quando não é relatado, contado, né, a este ser humano nascido da técnica heteróloga que ele é um filho de reprodução heteróloga. Né? Então, obviamente, que os dados genéticos são falseados. Né? Afora o incesto, para que tenham uma ideia, só em São Paulo, ou seja, na Grande São Paulo, um estudo que eu fiz, né, há a possibilidade de um número expressivo de filhos, não é, nascerem como, né, irmãos pela mesma doação, né,
do esperma, né, do sêmen, e virem, obviamente, a se apaixonar e, quiçá, né, a se casar. Há casos dramáticos na França a respeito disso, exatamente porque a França também veda a revelação do doador, né? E por isso eu queria entender se o conhecimento, né, de quem é, de onde veio, né, exatamente diante daquele início tão bem exposto, né, da doutora Andréa, sobre essa memória, né, quando ela pôs a revoada de pássaros, eu pude entender perfeitamente, é a memória, né, a memória é exatamente como a doutora colocou, das gerações. Então, como é que fica um filho de reprodução assistida ou um filho adotivo, né? Embora o adotivo pelo ECA ele já possa, né, ir buscar, né, a conhecer a sua identidade biológica, mas também se ele souber, né, porque pode ser que não lhe seja contado também. Mas, de qualquer maneira, se não sabe, como fica essa memória? Como é que fica esse trabalho de constelação familiar que lida com as memórias? Não fica um pouco, senão, um pouco confuso, um pouco atrapalhado, um pouco prejudicado, se não se sabe de onde vem? Pode falar, doutora Andréa, o que eu falo? Pode, sim, pode falar. Doutora Regina, na realidade, assim, o que acontece? É como né? Então, exatamente porque não é possível, porque a gente sabe que existem inúmeros casos, né? Inúmeras situações. Quando é possível para a criança compreender isso, saber isso, quando ela precisa, por uma série de questões, que todas elas que a doutora enumerou, é fantástico. Mas a visão sistêmica, o mais importante na visão sistêmica, se isso for possível, ótimo. Mas o que vai acontecer se os pais morreram? Se não tem mais família viva? Não é o fato de necessariamente precisar conhecer que vai alterar a visão sistêmica. O fato da gente incluir, trazer para dentro do sistema familiar esta família, saber, não ter o julgamento e sentir a gratidão, que é o principal da visão sistêmica. Então, é óbvio que a gente tem esses questionamentos, que eu concordo, doutora Regina, que existem inúmeros problemas e que eles devem ser olhados individualmente, caso a caso, e que são importantes a gente, sempre que possível, e é para isso que o direito, né, graças a Deus, existe, para a gente poder ajudar as pessoas, né, a acharem a resposta para isso quando é possível. Mas se não for possível, o que fazer? O que a gente pode fazer é saber que isso existe, conhecer, os movimentos internos nossos aparecem numa constelação familiar. Então, quando ela é feita, montada, esses movimentos internos nossos aparecem, mas a liberação de qualquer ser humano, ela se dá exatamente pelo não julgamento e pela gratidão, a expansão da consciência disso. Se a expansão não é possível por outros motivos alheios à nossa vontade, simplesmente você está liberando de julgamentos e estar trazendo a gratidão, ela realmente faz com que a pessoa possa adquirir essa autonomia e ter mais força na sua própria vida. Então, a gente, entendendo mesmo essas consequências, é claro que o ideal é que não houvesse anonimato, né? Que pudesse falar, né? Que pudesse a família, lógico que a família decide como o seu próprio regimento interno, ela que decide. Porém, a possibilidade desse filho saber da sua origem, com certeza, seria importante, mas infelizmente não é possível aqui, né? Então, o fato de cada um olhar para o seu sistema familiar e incluir e ser grato a possibilidade que ele trouxe de ter um filho, eu acho que isso é o mais importante, né? Agora,
E aí vai depender também da consciência de cada família, de querer falar ou não, já que não é possível, né? No caso, como há o anonimato, isso vai depender de cada sistema familiar entender que é importante falar para o seu filho ou não falar, né? Então, assim, é o que, como a doutora Mônica colocou, é o que é possível aqui. Então, na verdade, o que se pode fazer pelo sistema familiar quando tem uma pessoa que a origem dela não é do casal, exclusivamente dos dois, no caso, é reconhecer e ser grato àquela possibilidade. Porém, se não é possível o anonimar, se não é possível falar sobre a origem, e aí vai depender de cada família explicar, né, que houve essa questão, e aí poder ajudar, né? E aí isso vai muito mais de como cada um entende o que é melhor para cada família, né? Então, acho que a colocação seria mais nesse sentido, mas colocando que não houve, eu não fiz nenhum estudo, a doutora Mônica acho que também, não sei se teve algum estudo a respeito dessa situação, mas a gente tenta trazer um pouco da adoção, né? Da mesma questão da adoção para essa questão. Então, doutoras, levando da adoção, né, que é algo mais, digamos assim, do nosso dia a dia, inclusive, né, e do dia a dia do próprio brasileiro, né, acredito eu que a adoção ainda, pelo menos, né, hoje seja mais frequente do que a reprodução assistida heteróloga, embora os números talvez tenham até, a tendência seja até uma mudança. Mas o que eu queria entender é o seguinte: quando as doutoras colocam que a memória familiar é de extrema importância no trabalho da constelação familiar, como é feito este trabalho com uma pessoa que não tenha naquele núcleo familiar em que foi acolhida por adoção ou em que nasceu por reprodução heteróloga, não tenha a memória familiar em 50%, por isso que eu havia perguntado também dos 50%, né? E, na verdade, os outros 50%, supostamente ou ficticiamente, são de outra pessoa. Como fica esse trabalho de constelação familiar se ele se baseia na memória familiar? É aí que reside a minha grande dúvida. A memória, no caso, que esse campo de informação hospeda essa memória. Mas quando existe esta situação, eu acho que se coloca, na verdade, a aceitação e a inclusão desse outro sistema que existe também uma memória, né? Na origem daquela pessoa também existe uma memória do sistema familiar. Então, isso é colocado dentro de uma constelação. Porém, a importância é da inclusão, né? Dessa inclusão desse sistema familiar e do não julgamento, né? Porque aquilo é o que é, né? É o que foi possível ser. É diferente realmente de duas pessoas, de uma pessoa com pai e mãe, a mesma origem, é diferente, com certeza. Mas a importância disso é a inclusão desse novo sistema e o não julgamento, e a pessoa poder seguir com isso, né? Exatamente. É porque eu estou entendendo, doutora Regina, que o que a senhora está colocando é que como se tudo que tem dentro da memória, né, fosse influenciar em todas as peculiaridades da vida. Na realidade... Não, doutora, não. Foram as doutoras que colocaram, especialmente a doutora Andréa, logo no início, a importância da memória, que, por sinal, me encantou. Né? Me encantou por quê? Porque, realmente, eu começo a enxergar aí algumas situações, pessoas, etc., né? E vejo o quanto é importante essa memória, né? A tal da revoada dos pássaros, né? O que vem de geração em geração. Então, como lidar em constelação familiar com alguém que, na verdade, não tem aquela memória, né, familiar? Tem uma outra educacional,
mas não de origem propriamente familiar. É aí que veio toda a minha pergunta, é daí que veio. Uhum. O que acontece é que, na realidade, o que é importante, e que é o que a explicação que nós damos da constelação familiar, é que a essência é a vida. O fluxo de vida é a essência de tudo. Então, o que acontece? Quando eles têm a memória familiar, ela é importante para a gente ter a compreensão, para a gente ver o mecanismo, numa constelação familiar, a gente vê o mecanismo de padrão. Repetições de padrões, mas o importante é você trazer a expansão de consciência, que a pessoa que está fazendo a constelação familiar, ela precisa compreender de onde ela veio. Necessariamente, não significa saber exatamente quem foi seu pai e sua mãe, mas compreender como que ela veio. Então, saber que houve um processo, saber que ela veio de uma forma e de outra, e ser grata por isso, é que faz a transformação na constelação familiar. Essa é a essência do direito, tanto do direito sistêmico quanto a própria constelação familiar. Ela não tem a necessidade de que, se eu não entendo de quem é, então eu não vou ter como lidar com isso numa constelação familiar. Não. O compreender que veio de uma outra forma e ser grato por isso é que traz exatamente a essência. É liberação dos julgamentos e se sentir satisfeito com a vida, porque é o bem maior, né? É diferente de você ter que entender, de ter que ter a necessidade genética para poder fazer algum tratamento em que precisa de detalhadamente saber quem é o pai, quem é a mãe. Então, eu vou precisar correr atrás de bancos de dados para poder a pessoa sobreviver a algum problema de saúde. Não, não é isso. A constelação familiar, ela trabalha em cima apenas da liberação emocional do ser. A essência é essa. Todo o resto, ele não é a essência, e sim a vida. Então, se essa pessoa não sabe do processo, não sabe que foi gerada por reprodução assistida, tá? Ou não sabe que foi adotada, isso não é salutar nem mesmo para um trabalho de constelação familiar, né? É importante, pelo que estão dizendo, né, que o adotado saiba que foi adotado, ou que o reproduzido artificialmente saiba que houve reprodução, porque senão vai ficar aquela confusão que eu havia comentado, se feito um trabalho de constelação, é isso? Sim, na hora que é feita a constelação, isso aparece, né? Há uma confusão. Não aparece. Oi? Mesmo que a pessoa não saiba que foi gerada num processo artificial ou é filho de adoção, aparece? Sim, aparece. Ela vai aparecer, não é com a configuração de que não a configuração precisa de onde que vem o DNA de do indivíduo, mas aparece que há uma confusão no sistema familiar. Isso aparece no movimento da constelação familiar, e aí é o momento da investigação. Quando aparece alguma confusão, aí sim a gente vai para os operadores do direito olharem para isso, para buscar, né, exatamente aonde vem essa situação. Lembrando também que o sistema ele tem as influências do sistema de origem, mas também das vivências que aquela pessoa teve com a interação que ela teve. Então, assim, não é só apenas o sistema de origem que vai influenciar na vida dela. Lógico que em algumas situações existem as repetições de padrão e ela, tendo consciência disso, ela pode escolher fazer diferente. Né? Mas, além do sistema de origem,
né, tem aquela bagagem que a gente leva, aquela mochilinha das nossas vivências, das nossas interações, e também é o todo, né? Não é só o que aconteceu nas gerações anteriores, mas é aquilo que eu também vivenciei, né? Então, não se pode olhar de forma isolada essa questão. Então, tem o sistema de origem, a importância, a memória que fica desse campo morfogenético, mas também tem as vivências, né? Porque você vê cada filho é diferente, né? Os filhos do mesmo pai e mãe são completamente diferentes, enxergam o mundo de forma diferente, porque isso está muito relacionado com essa interação com o próprio meio, né? Tem a origem, sim, tem os padrões que podem se repetir ou não, porém, também tem a interação com o meio, não é somente isso, né, que é visto. Então... Mas, com certeza, há muitas constelações que a gente, não só o que a gente participa, o que vê outras pessoas, aqueles que são adotados, invariavelmente aparece a constelação de forma diferente. E aí a busca se descobre muitas coisas nesse sentido. Há casos realmente em que as pessoas descobrem uma constelação que foram, quer dizer, não por causa da constelação, mas que há alguma coisa e que vai fazer uma investigação e descobre que é adotado, por exemplo. Isso não é um caso, não, são vários casos. Posso fazer uma pergunta? Claro. Primeiro, obrigada, viu, pela aula que vocês estão dando sobre direito sistêmico, realmente muito interessante, muito diferente, assim, e muito importante. Nesse caso, vocês estão falando, se uma pessoa descobre que foi adotado dentro de uma constelação familiar, ou descobre que, não sei, foi abusado na infância, qual que é a responsabilidade civil que é possível dar a esses pais, ou como é que isso pode ser usado num processo contra esses pais? Então, digamos que a informação seja essencial para essa pessoa. Olha, você foi adotado, isso é uma informação que é essencial para ela, como ser humano, né? E ela pode, por conta de descobrir isso, dentro de uma sessão de constelação familiar, ela pode entrar com algum tipo de ação contra os pais, algum tipo de representação por não terem contado isso como um dano causado, um dano existencial neles, por terem ocultado essa informação importante, ou descobriu por uma constelação familiar que foi abusado na infância, e tem como usar essa vivência como uma prova para entrar num processo contra os pais ou contra qualquer um da família? Não. Eu com também certeza entendo que não. Não. Com certeza não. Né? A constelação familiar ela é exclusiva, primeiro que é confidencial. Né? O que ocorre dentro de uma constelação familiar é confidencial. É o mesmo que você pedir que eu vou num psicólogo e vou pegar a declaração que é descoberta ali e vou levar. Não é assim que funciona. Então, assim, o que acontece numa constelação familiar é essencialmente para a própria pessoa. O objetivo é esse, de você trazer à pessoa autonomia existencial. Então, se você traz essa autonomia existencial para a pessoa que compreende uma situação e pode lidar melhor com seus problemas, que é esse o objetivo essencial, inclusive, né, desse projeto que a gente trabalha, participa, é de você ter, as pessoas terem autonomia existencial e poderem lidar melhor com seus próprios problemas. Agora, o que é descoberto numa constelação familiar e que a pessoa ali não se tem algo que é matemático, tá? São percepções. Exatamente. Exatamente, que as pessoas vão e aprendem e sentem e descobrem o seu mundo interno. Entendeu? Então, a partir dali é que as pessoas fazem investigações e vão atrás dos seus direitos ou das suas necessidades. Mas não a constelação familiar não resolve os problemas das pessoas. Não resolve. Não pode ser considerado uma perícia, na verdade. Ali Exatamente. É um sistema vivencial que está dando oportunidade de conhecer um pouco mais sobre suas questões, mas nunca com o objetivo de ser meio de prova.
pelo contrário, né, o objetivo realmente é que as pessoas possam aprender a lidar com aquilo e fazer acordos, né? A busca disso, que é exatamente esse projeto, né, da Casa da Família no Rio de Janeiro, ele traz um índice alto de acordos nos processos, por causa desse trabalho de autonomia existencial, de protagonismo, em que cada um pode fazer, se desenvolver e favorecer esse processo, né? Aqui a gente tem mais... Fazer uma pergunta? Claro. Eu quero cumprimentá-las pela apresentação, tema muito importante. E tem uma questão que realmente é instigante. Gostaria de saber como é que as senhoras, no trabalho de constelação familiar, tratam de um caso em que, eventualmente, a pessoa, ao receber a notícia de que é fruto de uma reprodução assistida ou de que é adotada, etc., tenha um impacto tão grande que, digamos assim, em outros termos, entre em surto. Como é que se resolve isso? Porque a minha suposição é de que ela não entre imediatamente numa sintonia com a gratidão, não entre imediatamente numa posição de reconhecimento de que a vida é o mais importante. Ela pode se sentir traída, por exemplo, pode sentir que foi enganada durante uma vida inteira. Então, a minha pergunta, levando em consideração os aspectos intrapsíquicos e os interpsíquicos que ocorrem ali durante a constelação, porque, evidentemente, nós estamos tratando de um processo em que há muitas pessoas humanas envolvidas, portanto, há muitos psiquismos presentes e o processo é interpsíquico dentro do sistema, não é? E é um intersistema entre os consteladores e o constelado ou constelado. Então, eu agradeceria muito se as senhoras pudessem me esclarecer um pouco como é que costumam trabalhar com isso. Na verdade, assim, eu acho que é até importante colocar que, por exemplo, dentro do judiciário, o que é constelado, na verdade, são feitos dinâmicos, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é feita uma dinâmica chamada fluxo de vida. São processos, por exemplo, de guarda, de pensão, são processos específicos que a gente trabalha essas questões para que as pessoas possam entender a questão do conflito que estão vivendo e a importância delas olharem para o seu sistema de origem, os seus padrões. Quando a pessoa procura uma constelação, exclusivamente uma constelação, ela geralmente leva uma questão a ser constelada, né? Então é diferente, por exemplo, você vai para um escritório de uma pessoa, né, um consultório, enfim, que trabalhe com constelação. A pessoa, quando chega lá, ela chega com uma questão que ela gosta de, que ela queria ver sendo constelado. Então, a constelação ela vai exatamente em cima daquela questão. Pode acontecer de você estar buscando alguma questão que está lhe incomodando, você está levando para um constelador e ali aparecer outras questões, que é o caso que a doutora Mônica colocou, poder aparecer que houve ou a origem não é a origem dos pais, ou, por exemplo, um aborto na família que não se tinha conhecimento. Então, algumas questões são ali reveladas, mas a constelação, geralmente, ela é direcionada. Dentro do fórum, é trabalhado com os processos, com os temas do processo. Não existe essa questão de repente, acontecer dentro do fórum uma questão específica de reprodução. Não, pelo menos eu nunca vi, porque o trabalho é em cima do processo, ou é um processo de guarda, é um processo de pensão. São processos comuns que são levados para serem constelados. Na verdade, a gente faz a dinâmica. Essa dinâmica mexe muito com as pessoas para olhar as suas próprias questões, né, e agradecer esse fluxo de vida. É uma dinâmica específica que é feita no fórum. Então, não existe, pelo menos eu nunca vivenciei, outras questões aparecendo. Quando você procura um constelador, você procura com um objetivo específico. E aí sim pode aparecer outras questões além daquele objetivo com que você procurou o constelador. Então, assim, eu nunca vi ter alguma questão que a pessoa ficasse traumatizada,
nas constelações que eu participei, né, não foi levantado esse tipo de possibilidade. A doutora Mônica pode colocar a experiência dela em relação às constelações. As constelações, elas realmente não tratam, né? Dentro de um fórum, você não vai tratar e não vai ter descobertas assim, nesse sentido, como a doutora Verônica está falando. Então, assim, são processos muito mais, digamos, controlados, e como a doutora Andréa falou, é uma coisa específica, né? Dentro do fórum principalmente. E nós também somos treinadas a trabalhar quando existe algum questionamento em que a pessoa se sinta muito mexida, em ajudar as pessoas a saírem, né, desses padrões e de se acalmarem para poder continuar. Agora, a constelação familiar dentro do fórum é um trabalho tão bonito que ela não vem para fazer um trabalho de constelação tradicional. Ela é uma constelação, inclusive na palestra, porque ela vai trazendo a essência, né, de tudo através da palestra, para que a pessoa possa se sentir a gratificação da vida. Porque a gratificação da vida não é sentir grato, e a gente trabalha, doutora Verônica, com pessoas que podem ter tido abusos, sim. A gente trabalha com pessoas que tiveram pais biológicos como prostitutas ou abusadores, tem tudo isso, né? Só que o que a gente, através da palestra, traz é exatamente que ninguém ama ninguém da noite para o dia. Ninguém pode amar uma pessoa. Eu não posso olhar e, de repente, em 5 minutos, eu estou amando a doutora Verônica, por exemplo. Como ninguém pode amar quando existe um motivo para não amar. Então, o que a gente orienta e que a gente ajuda as pessoas a chegarem a isso é que não importa o que aconteceu, porque realmente existem casos em que a pessoa teve abusos e teve maus tratos, coisas graves. Mas a gente orienta que a essência é a gratidão pela vida que recebeu. Porque não importa o que aconteceu depois. Não para a vida. Se a pessoa está viva, ela tem condições de trazer para a sua existência algo diferente do que ela recebeu. Agora, se ela não tivesse a vida, ela não poderia ter isso. Então, por isso que a essência do que é trabalhado é a vida, é o fluxo da vida. É a ideia da pessoa se sentir grata. E não é amar, é gratidão por estar viva. Esse é o trabalho do Fórum de Leopoldina. É o trabalho da constelação que ajuda essas pessoas que passam por traumas violentos a serem gratos, a estarem vivas e poder fazer diferente. E nós fazemos um trabalho bem bacana lá. A doutora Heloíse, que também está aqui, ela pode dizer também o quanto é gratificante a gente ver pessoas que, por mais sofrimentos que tenham passado em suas vidas, eles podem compreender a beleza de estarem vivas e poderem passar adiante o fluxo de vida. Pessoas que tiveram traumas horrorosos, mas eles estão passando o fluxo de vida. A pessoa está viva e pode passar para os filhos. Pode passar para os filhos também. Exatamente. Então, não é óbvio que aquelas pessoas é muito fácil ter a gratidão pela vida. Eles fazem uma confusão do pai, da mãe, do homem e da mulher. Não, mas o meu pai não foi bom para mim. Eu não quero ser grato a ele. Não, mas é a vida que ela recebeu e que ela pode fazer diferente. E que ela deixar de ficar no julgamento daquilo que não recebeu. Isso a gente trabalha muito também nessa dinâmica, porque muitas vezes você fica olhando para aquilo que não recebeu, eu não recebi amor, eu não tive educação como eu gostaria de ter tido, mas você não olha para aquilo que você recebeu, que é a vida, e você pode fazer diferente. Então, a gente trabalha muito essas questões, né, da autonomia existencial dessas pessoas, para que essas pessoas possam seguir a sua vida, não repetir os mesmos erros dos pais com os próprios filhos
e saírem dessa questão do conflito, da briga de razões, né? Então, o trabalho que é feito lá é mais nesse sentido, né? Dificilmente vai aparecer uma outra questão, a não ser essa questão ou de guarda, ou questão de pensão. Muitos deles saem dali já perguntando como é que eu posso resolver, eu quero pagar a pensão. Várias situações a gente já presenciou, não, mas agora ainda tem uma mediação, você ainda vai passar por uma mediação, e ali você pode dizer que você quer pagar a pensão. Então, é feito esse trabalho para que a pessoa pare de ficar julgando aquilo que não recebeu e olhar para aquilo que recebeu, que é muito mais importante. Então, por isso que não existe essas questões. É lógico que as pessoas, muitas, estão muito mexidas lá, muito sentidas com a situação. Quando você fala em pai e mãe, muitas se emocionam. Acho que a grande maioria se emociona de acordo com as suas possibilidades. E tem questões, sim, de pessoas que não querem falar de gratidão, sim, tem, porque fazem essa confusão de pai e mãe e homem e mulher, né? Mas é um trabalho realmente muito gratificante mesmo. E tem um resultado muito preciso. Eu gostaria de dizer quem é a doutora Verônica, que fez a pergunta. Sim? A doutora Verônica da Mota César Ferreira dá-nos a honra, a DEFAS, de ser nossa diretora nacional de Relações Interdisciplinares, porque o currículo da doutora Verônica, que está, claro, em vários meios de comunicação e também no site da DEFAS, entre todos os méritos que tem, foi a introdutora da tão importante visão psicojurídica no direito de família. Então, eu faço questão de apresentá-la, né, a todos aqueles que ainda não a conhecem, porque efetivamente é um dos grandes valores da nossa associação. Que ótimo. E gostaria de saber se a gente conseguiu responder a sua questão, se existe alguma dúvida, enfim. Eu quero agradecer a delicadeza das senhoras e também a generosidade da doutora Regina. Realmente eu fiquei satisfeita, sim, mas continua me instigando o fato de que, independentemente de a pessoa... Acho que um dado importante que me foi trazido é a questão da palestra. Me parece que essa palestra é preventiva, é preparatória. Sim, se não for, me esclareça. Sim, mas que ela é mais ou menos feita para que as pessoas se preparem para passar por esse processo. Porque esse processo é um processo importante, que vai mexer com aspectos intrapsíquicos, não é uma coisa meramente diretiva. Quando a gente fala em sistema ou em procedimentos e processos sistêmicos, a meu ver, a gente não está falando de coisas externas, nem uma questão só de movimentos, não é? Mas nós estamos falando de vida mesmo e de vida intrapsíquica. E, independentemente disso, me parece que há possibilidade, sabe, doutoras, em alguns momentos, de uma pessoa receber, sabe, se surpreender com uma notícia dessas e ter um descontrole emocional. E a minha pergunta se ateve basicamente a isso, porque eu não sei se isso é feito apenas por operadores do direito ou se vocês têm equipes interdisciplinares e pessoas preparadas para lidar com algum processo um pouco mais complicado, que ultrapasse o nível do que estamos chamando aí de confusão, né? Pode ser que a pessoa fique mais afetada emocionalmente, e aí a senhora até acabou de dizer que tem algum preparo para lidar com esses momentos, para acalmar a pessoa e tal, mas em geral não. Em alguns momentos não basta acalmar, né? É por isso que eu pergunto, é apenas a título de colaboração e esclarecimento para mim, que sou ignorante na matéria. Imagina, doutora Verônica, com certeza não é nem um pouco. Não, doutora Verônica. Não, só sim, pode acreditar. Não, o que acontece é que, sim, primeiro somos preparadas sim para isso, né? Quando a gente não faz um curso de constelação de fim de semana. É um verdadeiro curso de 1 ano e meio, com vários cursos que são ministrados a pessoas
interdisciplinares, sim, não só operadores do direito dentro da constelação familiar do projeto. Agora, todos são preparados e trabalham especificamente problemas pontuais. Então, claro que existe, sim, momentos em que a pessoa é mexida, mas a gente não trabalha em mexer com todos os questionamentos que uma pessoa pode vir a trazer. A gente trabalha como acontece, por exemplo, numa mediação, né? Na mediação, a gente trabalha exatamente a conscientização e o ponto específico que está sendo trabalhado ali, e nós ampliamos a consciência da pessoa, ajudamos que ela enxergue, né, melhor em volta, para que ela possa se colocar e achar a melhor opção para ela. Então, quando a gente vai em busca tanto da palestra quanto tudo que foi preparado, né, porque é um projeto muito grandioso e muito bonito, o trabalho que é feito para que as pessoas possam ter exatamente essa expansão de consciência, essa compreensão do conflito em si que eles estão vivendo e que podem trabalhar melhor e resolver os seus próprios conflitos, porque o objetivo deste trabalho não é que a gente resolva o problema de ninguém. Expansão de consciência ou ajudar as pessoas a se resolverem. Que eles possam sentar numa mesa e dizer: eu quero fazer isto para o bem do meu filho ou para o bem da minha família como um todo. Então, esse é o objetivo, essencialmente, desse projeto. Não é mexer com todos os problemas psíquicos daqueles indivíduos, entendeu, doutora Verônica? É uma expansão de consciência. Muito obrigada, meus parabéns. E é importante só acrescentar que não é obrigatório também a participação da dinâmica. Eles participam da palestra e alguns falam: não quero, não estou disponível, e é aceito, não é obrigatório. E as pessoas que querem vivenciar aquilo, na realidade é a grande maioria, né? Eles estão abertos a vivenciar. É feito esse trabalho específico, muito mais em cima do fluxo de vida, para que as pessoas possam sair daquele julgamento do que não receberam e possam seguir a vida de forma diferente. Antes de sair, porque eu tenho um compromisso aqui, dizer que a doutora Andréa Gil Viegas Fernandes, como na apresentação, a referência ao seu título de vice-presidente da seção estadual do Rio de Janeiro da ADEFAS. O presidente é o Dr. Walter dos Santos Rodrigues e, obviamente, que aí tenho certeza do excelente trabalho da doutora Andréa no Rio de Janeiro, em representação da ADEFAS, que muito nos honra, doutora Andréa. E, mais uma vez, muitíssimo obrigada por sua exposição, por seus esclarecimentos. Doutora Mônica também, que tantos esclarecimentos deu. Agradeço mais uma vez a doutora Verônica pela sua participação. E a Carolina, nossa diretora de comunicações, deixou, né, uma feliz Páscoa a todos. Obrigada. E reitero, feliz e santa Páscoa a todos. Muito obrigada mais uma vez. Desculpem eu ter que me ausentar. Até logo a todos. Muito obrigada a todos. Obrigada. Bom, dando continuidade, então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Bom, não tem mais nenhuma pergunta. As últimas perguntas eram da doutora Regina, mas ela se ausentou e disse que já estaria satisfeita pelo adiantado da hora. Se ninguém mais tiver nenhuma pergunta, eu vou dar por encerrada a apresentação e agradecer a todos que estiveram conosco até o momento presente. Boa noite, então, muito obrigada. Obrigada, doutora Verônica, agradeço imensamente sua presença, viu? Foi um prazer.
Obrigada, hein? Boa noite, boa noite. Bom, eu não tinha falado ainda com vocês, mas agora vou dar o meu boa noite oficial. Excelente, excelente palestra, excelente explanação, né, sobre o direito sistêmico e a maneira como ele é aplicado dentro do judiciário. Eu acho que o intuito foi levar o conhecimento de como a constelação é aplicada dentro do judiciário, embora ela também seja um método terapêutico, né? É uma ferramenta abordada em outras disciplinas, né? Em outros conhecimentos, em outras áreas do conhecimento, né? Exatamente. Mas acredito que a intenção foi esclarecer a forma como ela é abordada hoje pelo judiciário acho que em sua totalidade. E fico feliz, né, por vocês terem passado as informações e por ter participado também, né, me colocando à disposição aí para ser convidada outras vezes. Tá bem? Obrigada, Elô, obrigada a todos, obrigada, doutora Verônica. Uma boa noite, uma boa Páscoa, hein?